Se você sente que 2025 foi o ano do seu quase, que você até trabalhou mais, se dedicou mais, mas ainda não chegou lá, esse vídeo é para você. Eu vou apontar para vocês alguns principais erros que você pode estar cometendo aí no seu negócio e te ensinar de uma maneira prática e simples a como traçar o seu plano de negócio para mudar a sua realidade em 2026. E não, eu não vou falar que você vai ficar rico por esse vídeo, mas com certeza você vai evoluir muito mais do que você está nesse momento. A principal falta de resultado das pessoas está atrelado à falta de clareza. Não ter um plano de negócio, de execução para aquilo que é o seu empreendimento. Quando a gente fala de plano de negócio, as pessoas acham que isso tem que ser algo levado para frente, que vai ser algo que você vai precisar investir muito, que você precisa ter um negócio mais estruturado, talvez um time. Mas o plano de negócio é aquele fundamento que precisa estar presente no seu negócio desde o dia zero. O plano de negócio não é para te fazer trabalhar mais, é para te fazer trabalhar ao mesmo tempo, mas de uma forma muito mais estratégica, que vai te levar a alcançar os resultados muito mais rápido e te levar mais perto da vida que você deseja. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Henrique, se você não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, ao primeiro vídeo de 2026, depois de muito tempo que eu não postava aqui, e isso também faz parte da minha estratégia, do meu plano de negócio de 2026. Então, postar mais frequente no YouTube, estar aqui com vocês faz parte daquilo que eu quero chegar em 2026. E então eu vou conversar com vocês, explicar de uma maneira muito simples e detalhada a primeira coisa e como que eu fiz o passo a passo do meu plano de negócio. Primeira coisa que eu fiz e que você deve fazer é montar um mapa financeiro do seu negócio. Então, se você empreende 100%, você vai começar pelos seus gastos pessoais. Isso é muito importante para você definir o seu prolabore, né? Então, o prolabore, na verdade, é o salário que você recebe do seu próprio negócio, né? E aí vai um erro que muita gente comete quando começa, ou às vezes até já tem um tempo de negócio, mas continua batendo nesse erro, que é de não separar as finanças e o dinheiro do que é da empresa e do que é seu. Então, a gente vai começar para definir o que é seu. E aí você vai listar tudo que é os gastos fixos que você tem, as saídas fixas que você tem, para você entender, você pessoa física, qual que é as entradas que você precisa ter, né? A entrada, no caso, o seu prolabore, que você precisa ter para viver com qualidade, para conseguir pagar suas contas. A partir disso, nós vamos para a parte financeira da empresa. Então, a gente vai começar a fazer essa mesma listagem. O que a gente precisa, o que a gente tem de saída fixa na empresa. E aqui você vai colocar todos os gastos que você tem com a empresa. Desde o seu MEI ou o seu imposto que você paga, os materiais que você precisa, suas contas fixas e o seu prolabore. É aí que entra a sua primeira mudança. Então, agora o seu salário, aquilo que você tem que receber de finança, passa a ser um compromisso mensal da sua empresa. E aí agora você precisa traçar a estratégia. É muito importante também que nesse momento você coloque algumas coisas que são essenciais, como um dinheiro separado na sua empresa para reinvestir na sua empresa, seja comprar um outro equipamento, adquirir uma nova coisa, e um dinheiro para investimento, para uma caixinha de emergência. Porque, vamos dizer, que você seja fotógrafo e você tem uma câmera, a sua câmera quebre ou precisa de reparo, você precisa comprar um flash, você precisa comprar uma bateria extra. Tudo isso são gastos, muitas das vezes, imprevisíveis, mas que você precisa ter no seu orçamento para que você não enrole e para que você não crie dificuldade para você depois. Então, feito essa coisa, feito o passo 1, nós vamos para o passo 2, que é ter a clareza agora das entradas que você precisa ter no seu negócio. Então, se você precisa ter X de saída, se X valor é o que você precisa desembolsar mensalmente para ter qualidade, para pagar as contas, para ter o seu prolabore, para ter um dinheiro guardado, agora você precisa então entender qual que é o valor mensal que você precisa receber na sua empresa. Isso vem antes de tudo, porque é a partir disso que a gente vai ter a clareza para fazer a sua esteira de produto ou a sua esteira de serviço. Porque você precisa criar produtos e serviços que sejam compatíveis e que você consiga alcançar aquele ganho. Então você vai pegar uma folha e, gente, esqueci de falar esse detalhe lá no começo, mas pega uma folha A4, um caderninho que seja, mas faça isso no papel, sabe? Eu sei que a gente gosta muito do digital e tem vários aplicativos super legais pra gente fazer isso, ou no notas do telefone,
Mas aqui, o quanto mais claro e verdadeiro e quanto mais reflexivo você for para esse processo, vai ser o mais importante para o seu negócio. Porque lembre-se que aquilo que a gente está fazendo aqui nesse começo vai definir tudo aquilo de ação que você vai fazer ao longo de todo o seu 2026. Então é muito importante que você seja o mais realista possível nesse cenário. E aqui na parte dos serviços, você vai começar a listar os serviços que você tem hoje, os serviços que você pode entregar, né, com base no seu conhecimento. E você vai definir por ordem de prioridade quais são os seus focos de atividade. Quais são os produtos que te dão mais lucro, quais são os produtos que você tem mais demanda e qual que é a forma que você consegue vender desses lucros e qual que é os produtos, né? Quais são os lucros reais que você tem com esses serviços ou com esses produtos, tá? Porque muitas das vezes a gente considera na hora de fazer o mapa de conteúdo, principalmente quando a gente fala sobre entradas, o faturamento. Mas a gente tem que lembrar que o faturamento é o bruto ali que a gente recebe, não é o que a gente tem de valor final. Então, para isso, a gente vai considerar sempre o lucro sobre o seu produto, sobre o seu serviço, e não o seu faturamento final, tá? Então, a partir disso, agora você já tem clareza de quais são os produtos principais que você vai trabalhar. E isso te leva para o terceiro passo, que é o mapa de conteúdo. Então, se você já tem aqueles serviços, o que você vai fazer agora é entender de que forma que você vai levar isso para as redes sociais, tá? Então você vai listar os possíveis conteúdos que vão fazer você alcançar o público, mostrando para eles o que é o seu serviço, como você executa o seu serviço, qual que é a dor que você resolve e por que aquela pessoa deve te contratar, qual que vai ser a diferença. Aqui é muito importante que a pessoa passe a ver o seu serviço como um investimento e não um gasto. E para isso, você sempre deve focar na linguagem de criar para o outro. Não é sobre falar o que você quer falar, é sobre falar o que a pessoa quer ouvir. Então, antes de você falar sobre o método, sobre a entrega, sobre fase, sobre como que você faz, sobre a ferramenta que você usa, isso muitas das vezes não é o foco principal que o seu cliente quer saber. Se ele quer saber isso, é porque ele já tem um nível de consciência maior. Pensando no topo de funil, né, nas pessoas que precisam te conhecer para a partir de então ter interesse no seu trabalho, essas pessoas estão muito mais interessadas no porquê que você vai entregar, o que você vai entregar, o que elas vão ter, né, aí em troca, o que elas vão ganhar, né, nesse jogo de interesse em troca do seu produto, do serviço, do investimento dela, do que realmente se você vai usar o Photoshop ou o Canva, se você vai trabalhar de dia ou de noite, se sua entrega vai ser mensal ou se vai ser semanal. Então, tudo que a gente precisa fazer, na verdade, é estruturar em como a gente vai passar para isso. E também é muito importante que a gente coloque em que rede que a gente vai estar, porque para cada público específico também existem, né? Tem pessoas que vão ter um tipo de produto que vai desempenhar melhor aqui no YouTube, porque aqui você cria conexões maiores. O Instagram hoje é uma fonte muito grande de venda para produtos, né, mais como mentorias, consultorias, produtos de design, de prestação de serviços, produtos físicos ou produtos online, que são realmente produtos ali como bens mesmo. Ele hoje está tendo um desempenho muito bom com o TikTok Shop está aí. Para produtos que é para pessoas de gestão, de administração, pessoas que desempenham alguma função, né, de liderança dentro das empresas. O LinkedIn hoje é um potencial de atração muito grande. Então, saber aonde você vai criar esse conteúdo é muito importante, tão quanto você saber para quem você vai criar esse produto ou o que você vai entregar para essa pessoa. Então, feito isso, a gente já chegou num ponto de clareza. E aí, a única coisa final que você vai fazer para começar a realmente executar é dividir isso em metas agora alcançáveis, em ações práticas para você conseguir isso. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para você. Aliás, um exemplo específico que vai te dar a clareza que você precisa para, enfim, executar o seu plano de negócio. Agora você já sabe o que você precisa de ganho, o que você tem de serviço para oferecer, para quem que você vai oferecer esse serviço, onde e como, né? E aí a gente precisa agora destrinchar isso para a gente chegar em metas micro, para a gente realmente acompanhar a nossa evolução e realmente se sentir motivado a tirar isso do papel e a começar a empreender. Então, o primeiro passo que você vai fazer é chegar, né, ali
com base no seu faturamento mensal, no seu faturamento anual. Essa vai ser a sua meta principal, chegar nesse valor X. Então, eu quero chegar em 100 mil reais em 10 meses. Significa que você tem que fazer 10 mil reais todos os meses. Se você quer fazer 10 mil reais todos os meses, significa que você tem que fazer 2.500 toda semana. Então, você tem a clareza e daí você não passa a pensar que você precisa chegar nos 100 mil reais. Você passa a viver um dia de cada vez. Você passa a enxergar que você precisa fazer X vendas por semana, porque você precisa alcançar aquele valor por semana. E aí vai te dar clareza para entender, com base nos seus produtos ou nos serviços, quantos clientes que você tem que atender por semana, e aí você vai ter clareza de quantos atendimentos que você tem que fazer por dia, por exemplo, quantas vendas que você tem que fazer naquela semana e etc. E aí você consegue ter um caminho muito mais claro e você vai sempre estar traçando aquela meta. Então você sempre vai estar fazendo para alcançar o seu próximo passo, e não o passo que está lá na frente. Sabe a questão da escada? Agora você vai começar a subir o degrau 1, depois o degrau 2, depois o degrau 3. E quando você vê a sua evolução diária, aquilo que você fez semanalmente, mensalmente, com o passar dos dias, vai estar te levando. E quando você olhar, você já subiu degraus ali muito altos na sua escada, porque você simplesmente estava fazendo um dia de cada vez, uma semana de cada vez, focando em alcançar aquele objetivo que você precisava. Isso vai te dar muito mais clareza e vai te deixar muito mais próximo dessa execução, porque isso também é uma forma de te manter muito mais focado, porque você vai pensar no que você precisa fazer hoje. Então hoje eu tenho que cumprir isso. Você não vai pensar no que você tem que cumprir depois, ali pra frente. Então isso é muito, muito bom. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você acha que eu falei alguma coisa aqui que te ajudou, comenta aqui embaixo, tá pago, pra eu saber que eu cumpri a minha missão com esse vídeo, que eu te dei mais clareza, que eu te ajudei aí você saber por onde começar a planejar o seu 2026. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você empreende, se você gosta de saber sobre isso, se inscreve aqui no canal, porque teremos um encontro marcado toda terça e toda sexta. Inclusive, na próxima terça, estreia uma série documental, onde eu tô compartilhando com vocês um pouquinho dos bastidores da minha criação de conteúdo, da minha jornada, rumo à minha meta para esse ano. Então eu quero fazer semana a semana mostrando para vocês, mas isso eu vou explicar melhor na próxima terça. E é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!